A Secretaria-Geral da Presidência do Conselho foi criada em 1957 pelo Decreto-Lei nº 41.383, de 22 de novembro. Desde essa data e ao longo dos seus 66 anos de existência, a agora Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros viu as suas atribuições e competências serem sucessivamente incrementadas e consolidadas. Às iniciais funções administrativas e de apoio técnico ao Primeiro-Ministro, gabinetes ministeriais, Conselho de Ministros e demais serviços e entidades no seu âmbito, a SGPCM juntou outras de caráter mais especializado, como as de coordenação, estudo, realização de exercícios de estratégia e perspectiva e produção de informação de suporte à decisão. Recordamos estes 66 anos com entrevistas aos seus secretários-gerais mais recentes e com a exposição SGPCM 66 anos de História, que, através de objetos carregados de grande significado, evoca a nossa memória e identidade. Uma visão de futuro que nunca esquece o seu passado. No período em que foi secretário-geral, ocorreram alterações na orgânica da SGPCM. Quais os principais objetivos e dificuldades que encontrou? Em 2002, a Secretaria-Geral tinha um modelo muito antiquado. A idade média das pessoas que trabalhavam na Secretaria-Geral era de 48 anos. Não havia direções de serviços, só chefes de divisão. A maior parte do pessoal era administrativo e auxiliares técnicos, operacionais. A Secretaria-Geral tratava dos assuntos correntes, mas não conseguia reunir capacidade técnica nem iniciativa para oferecer ao governo soluções governativas. Bom, a minha direção na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, eu posso dividi-la em 3 fases. A fase em que fui secretária-geral adjunta, a fase em que fui secretária-geral em regime de suplência e a fase em que voltei a ser secretária-geral adjunta. Em qualquer uma dessas 3 fases, todas elas diferentes umas das outras, os desafios foram também eles diferentes. Uma das coisas que se manteve como um desafio permanente e transversal durante as 3 fases foi a construção de uma identidade para a Secretaria-Geral, em que a Secretaria-Geral se afirmasse num quadro de organização da administração pública central e direta do Estado como um organismo de referência e um organismo que cada vez mais tivesse capacidade de resposta plural àquilo que eram os diferentes desafios das diferentes áreas governativas. Daí que o desafio da alteração, ou das sucessivas alterações orgânicas que estiveram na pendência de qualquer uma destas 3 fases que referi, fossem sempre e felizmente no sentido de cada vez mais capacitar a Secretaria-Geral, cada vez mais encontrar-lhe mais competências e cada vez mais construir uma identidade organizacional de resposta àquilo que são os grandes desafios da administração pública, que são a sua transversalidade, a sua capacitação num quadro de excelência, a capacidade de resposta aos seus pares, ou seja, ser sempre vista como uma entidade de referência junto dos seus pares, tanto nacionais como internacionais, e conseguir trazer para o seu seio as pessoas e priorizar acima de tudo as pessoas, as suas competências e o seu bem-estar.
penso que esta ideia foi a ideia fulcral e aquela que eu gostaria de ter como memória real da minha passagem pela Secretaria-Geral. Então, a ideia principal foi transformar a Secretaria-Geral do Centro do Governo, sendo um pivô de interligação das várias organizações da administração pública com o Governo. Como caracteriza a SGPCM durante o período em que exerceu o cargo de Secretária-Geral? O que a distingue das demais Secretarias-Gerais? Para fazer um ajustamento orgânico da Secretaria-Geral àquilo que eram as necessidades definidas pelos governos, tomámos a iniciativa de propor, e foi aceite, a introdução do conceito de centro do governo, que passou a constar na estrutura orgânica renovada da Secretaria-Geral, logo em 2004, embora ainda de uma forma rudimentar e básica. Também foi preciso ajustar essa orgânica de forma a poder acolher o tratamento dos processos relativos ao reconhecimento das fundações que vieram do Ministério da Administração Interna e também de criar departamentos, inicialmente pequenos, para o planeamento e para a avaliação, além de que o reforço das matérias respeitantes aos arquivos fosse crítico, porque era necessário trabalhar sistematicamente essa área de documentação histórica dos trabalhos na Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral da PCM é bestial, é fantástica. É a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E o que é que isso significa? Que é a Secretaria-Geral. É onde nós conseguimos agregar a vontade de fazer um pouco de tudo e o melhor que sabemos e conseguimos. O que é que nos distingue? Distingue-nos a disponibilidade. Distingue-nos o saber que a qualquer momento nos chamam, sabe-se lá para quê. Distingue-nos a vontade de responder a qualquer tipo de desafio. Distingue-nos o saber que nos podem bater à porta a qualquer momento e que nós, mesmo apanhados de surpresa, seremos sempre os mais bem preparados. Somos a Secretaria-Geral da PCM. É o que nos distingue. Eu caracterizo essencialmente como uma organização de experimentação, de experimentar o novo, que podemos trazer para a nova administração pública, um novo modelo de interligação do governo, como já disse, com a administração pública e também dentro da administração pública. Qual era a sua visão para a Secretaria-Geral quando assumiu o cargo de Secretário-Geral? A visão assentava no seguinte: um serviço muito competente, por outro lado, que fosse capaz de trabalhar com qualquer governo e ainda que o fizesse de uma forma rigorosa e responsável. Só era possível fazer isso com uma grande motivação das pessoas que trabalhassem na Secretaria-Geral e que se envolvessem a fazê-lo. E penso que foi essa visão agregadora que reuniu o empenho daqueles que foram trabalhando nesses anos. Gostava que fôssemos um só corpo. Gostava que a Secretaria-Geral fosse capaz de ser uma organização que respondesse
aos desafios como se de um corpo humano se tratasse, mas com os órgãos todos a funcionar em pleno e todos absolutamente conscientes que nenhum pode funcionar sem o outro. Isto parece assim uma linguagem romântica ou metafórica, mas não é de todo. A minha visão era uma Secretaria-Geral capaz de ser um organismo vivo que respondesse à administração e ao país e aos seus órgãos de soberania com a excelência que eles merecem. Como se fosse um bastião, um berço daquilo que é ou que nós todos sonhamos ser a nossa democracia e a sua maneira de a fazer sobreviver. Gostava que a Secretaria-Geral fosse muito mais do que um serviço de apoio administrativo. Gostava que fosse muito mais do que um serviço de excelência do ponto de vista jurídico. Gostava que fosse muito mais do que um serviço de Secretaria-Geral. E por isso, aquilo que nós podemos retirar de, eventualmente, preconceituoso a negativo da palavra de apoio de secretariado, ou seja, um apoio de serviços, pensar que não se faz nada sem esse apoio. E este corpo de pessoas, este corpo de saber, este corpo de competências, fosse efetivamente reconhecido como um apoio do centro do governo, mas como um apoio de excelência da administração pública portuguesa. Era essa a minha visão e continua a ser. A visão principal que tem para a SGPCM é ser uma organização de futuro, uma organização que marca a sua presença, transformando as outras e usando o que de melhor se está a fazer na administração pública. Qual a marca que considera ter deixado na Secretaria-Geral? A Secretaria-Geral da PCM, a primeira das Secretarias-Gerais. Foi essa a marca que quisemos para nós próprios, que é uma marca exigente do ponto de vista das responsabilidades individuais e pelas responsabilidades de todos, uma vez que, para ser a primeira das Secretarias-Gerais, era necessário a Secretaria-Geral oferecer-se para testar soluções, para experimentar e para avaliar determinado tipo de procedimentos que não estavam ainda completamente consolidados. Foi essa marca que reuniu o interesse e a mobilização de todos, que permitiu fazer recrutamentos de dirigentes e de técnicos, principalmente, deixando que algumas qualificações, que algumas profissões fossem substituídas por pessoal técnico mais qualificado. O exemplo é o de telefonistas. Havia telefonistas nesse tempo, automatizando as comunicações telefónicas, foi possível reconverter as telefonistas como técnicas administrativas, libertando outras vagas para quadros superiores, assim como também reduzir o número de motoristas e propor até, como uma vez fiz, que uma senhora auxiliar pudesse ser nomeada motorista na PCM, o que na altura o membro do governo não fez, considerando que era uma boa proposta, mas que ainda não tinha chegado à altura. Os recrutamentos que fomos fazendo eram recrutamentos onde nós queríamos que viessem trabalhar connosco os melhores. E, portanto, tínhamos que arranjar condições para que os melhores quisessem vir trabalhar connosco, e vieram muitos. Alguns eram tão bons que depois saíam para lugares melhores para trabalhar com outros, o que para nós também foi necessário definir
um modo de lidar com isso e, portanto, despedíamos-nos, ficávamos amigos deles e depois, em muitos casos, vieram outra vez trabalhar connosco e nós gostávamos disso e isso aconteceu muitas vezes. Mas também queria referir aqui que o facto de recrutar os melhores não queria dizer que nós não tratássemos com muito cuidado a inclusão daqueles que, por quaisquer razões, apresentavam dificuldades. E eu lembro-me de 2 casos de saúde em que 2 pessoas que eram dificilmente enquadráveis em trabalho corrente, uma delas correu tão bem essa sua integração que trabalha hoje em dia, depois de ter feito um doutoramento num gabinete de um membro do governo, e um outro de quem toda a gente também gosta muito e que tem capacidades artísticas invulgares, que é hoje acarinhado e está integrado e passou a expor muito mais do que o que fazia antes. Portanto, como capacidade de uma organização que se quer para si própria rigorosa, exigente, responsável, é capaz de incluir, é capaz de tratar e não deixar ficar ninguém para trás e para fazer isso só tendo capacidade de reconhecer o mérito daqueles que se envolvem nos trabalhos de todos. Bem, a essa resposta não sou eu com certeza que tenho de responder, mas todos aqueles que trabalharam comigo. Se alguma coisa eu posso ousar dizer que gostava que fosse a minha marca, gostava que essa marca fosse a confiança. A confiança, a certeza, um sorriso e, acima de tudo, a presença. O saberem que podem contar e sempre puderam contar comigo. Relativamente àquilo que é a marca da organização e a marca que eu acho que consegui trazer para a organização, talvez uma relação muito mais próxima com a cultura e uma relação muito mais próxima com a humanização dos serviços e aquilo que é o posicionamento de um serviço administrativo ao serviço da construção de uma imagem de primeira água para a administração. Uma marca de presente que o futuro se transformou em hoje. No atual contexto de mudança, quais os desafios, riscos e dificuldades que se apresentam à SGPCM? O primeiro desafio é o desafio da sofisticação da governação ao nível do centro do governo. Isso passa por modificações que têm tudo a ver com a Secretaria-Geral da PCM, com os centros de competências, com a transversalidade das competências, tanto desses centros como das competências ministeriais que estejam fora e que tenham a ver também com atribuições do centro do governo. A resposta, a flexibilidade, a capacidade de adaptação e de concretização do que vier a ser definido é o primeiro desafio. E há mais a capacidade de oferecer iniciativa, capacidade técnica aos governantes e mesmo às outras secretarias-gerais, aos outros ministérios, é uma responsabilidade e é um dever e um desafio de quem trabalha na Secretaria-Geral. Ser capaz de trabalhar com qualquer
governo e volta a meia volta, as democracias proporcionam substituições completas e, portanto, vêm outros partidos a suportar outros governos e, portanto, é preciso preservar a capacidade de trabalhar com qualquer governo legítimo. E, por último, diria que as democracias ocidentais, que agora estão debaixo de ataque físico e de guerra, têm assinalado níveis de confiança que são considerados insuficientes para se conseguir uma boa governação. Portugal também tem esse déficit de confiança em inquéritos e trabalhos feitos ao nível da OCDE, e para aumentar esses níveis de confiança, os governos têm de trabalhar esse assunto, mas a administração e a Secretaria-Geral da PCM, se quiser ser a primeira, há de ter também de encontrar modo de aumentar os níveis de confiança que o cidadão, que os outros, que as empresas, que os outros ministérios, que os governos tenham na Secretaria-Geral. Bom, a Secretaria-Geral da PCM posicionou-se a determinado momento, e fruto de tudo aquilo que já disse, numa posição de extrema responsabilidade, ou seja, competindo-lhe estar na dianteira dos processos, na dianteira das vontades, no reconhecimento das oportunidades, no reconhecimento das dificuldades. Neste momento, a Secretaria-Geral tem sobre si, impende sobre si, sobre os seus órgãos e sobre as suas pessoas, uma responsabilidade imensa de fazer um diagnóstico, sistematizar o diagnóstico, estruturá-lo e dar-lhe uma resposta concertada, contando com todas as suas pessoas, de forma informada e responsável. Penso que é esse o maior desafio quando se pretende fazer com que um sonho, uma ideia de construir um serviço capaz de dar a resposta agregada àquilo que é a necessidade dos tempos. Os tempos são tempos de inclusão, são tempos de agregação de necessidades, de redução da despesa pública, de redução de excessos, mas de capacitação excepcional daquilo que temos. Neste momento é absolutamente necessário estimar todos os hábitos que já foram conquistados, todas as pessoas, conseguir atrair os melhores, atrair o talento, atrair a vontade. E para isso, penso que o maior desafio da Secretaria-Geral é a credibilidade e a confiança. São os dois patrimónios mais valiosos e sobre os quais é preciso manter a atenção, manter a segurança. A credibilidade, a confiança são as bases para um sucesso de uma equipa que o talento, esse, já tem. Os principais desafios e os riscos são as pessoas, o modo como podemos fazer isto com as pessoas, que as pessoas compreendam o caminho que estamos a seguir, que o geral levar a um novo patamar de transformação, de inovação, e conseguimos de alguma forma diminuir o risco que elas acham que daí vem da mudança.